Boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite. Ah, e quando eu recebi o convite foi muito interessante. Eu aceitei na hora, não só pelos participantes, os palestrantes, mas pelo tema também, que me instiga muito desde o tempo lá de 2005, quando eu conheci o Eugênio, que ele talvez ele não vá lembrar, mas que ele já falava sobre isso com a gente no ambulatório de pesquisa. Então, eu apresento a vocês os nossos dois convidados que vão iniciar toda a discussão para a gente poder falar mais em detalhe depois. Então, a professora a doutora Ana Soledade Martins, que é psiquiatra da infância e adolescência, professora do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS, e o professor doutor Eugênio Grevet, também professor do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS e coordenador do ambulatório de déficit de atenção e hiperatividade em adultos, ambos trabalhando em pesquisa, né, dentro do grande capítulo de transtornos do neurodesenvolvimento, né, que aí entra também o tópico da nossa fala de hoje. Então, só para o pessoal que está assistindo, eu vou, depois que eles se apresentarem, eu vou ficar organizando as perguntas. Então, obrigado pelo convite e é um prazer ouvir vocês. Acho que Tá. começamos com o Eugênio, né? Começa comigo. Tá. Bom, primeiro deixa eu colocar então a... Meu Deus, já estou quase lá. Ficou bem? Uhum. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer à PRS pelo convite, né? E queria dizer que, de certa maneira, acho que eu provoquei um pouco essa situação de hoje eu ter que apresentar um assunto que, no fundo, eu não me sinto um super especialista, um especialista, né? Sobre o transtorno do espectro autista, né? Todo mundo sabe que eu trabalho com déficit de atenção e esse é meu vínculo com o transtorno do espectro autista, que é quem trabalha com transtornos do neurodesenvolvimento não pode trabalhar com um transtorno do neurodesenvolvimento, mas trabalhar com os transtornos. Por quê? Porque geralmente eles dão associados, né? Então, uma pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção tem uma chance maior, que é o acaso, de ter um transtorno do espectro autista. E, recentemente, a Ana fez um curso de transtorno do espectro autista, ela sim, que é a nossa expert no assunto e com quem eu discuto todos os aspectos filosóficos do transtorno do espectro autista e clínicos, né? Ela é um pouco minha referência sobre o assunto. E eu falei, eu perguntei para o Flávio Chances, né, por que não tinha tido um capítulo de adultos que ia ser interessante, né? E ele disse, nos esquecemos. Então, esse é o motivo por que estamos aqui hoje. Mas eu acho esse que é um assunto apaixonante, é uma das coisas que eu mais gosto de estudar. E eu gostaria, então, de dizer para vocês que eu vou passar para vocês as dificuldades que um psiquiatra de adultos tem ao diagnosticar o transtorno do espectro autista, porque, na realidade, quem conhece bem os transtornos do espectro autista, o TEA, são os psiquiatras da infância e adolescência. E eu me sinto com o transtorno do espectro autista parecido como eu me sentia no início que eu comecei a trabalhar com déficit de atenção, tendo que falar uma linguagem que não era muito comum para nós, psiquiatras de adultos, e ter que incorporar essa linguagem para a clínica dos adultos e enxergar aquilo e aqueles conceitos nos casos. Eu acho que esse é o grande desafio no TEA de adultos, é passar a enxergar esse transtorno ou esses traços, como a gente vai poder discutir. Essa é a maior dificuldade. Então, quando minha mulher Ana me mostrou um concurso de fotos do National Geographic, me mostrou isso, eu disse, está aí. Né? Uma imagem, às vezes, mostra mais do que como é que se sente alguém que tem TEA, né? E do tipo que eu vou gostar de discutir com vocês, que são pessoas de mais alto funcionamento. Essa foto eu acho que traduz um pouco mais do que eu possa dizer para vocês, né? É aquela criancinha que, quando era beijado pelas tias, sentia aquele horror interno, né? E ficava dizendo assim, meu Deus, me tirem daqui. Então, eu sempre digo para Ana que tem algo no TEA que é quase difícil de colocar em palavras
mas que essa foto eu acho que mostra bem. Então, já comecemos por ela, né? Então, se a gente quiser falar de transtorno espectro autista de uma forma mais comum, a gente tem vários guidelines e vários instrumentos para poder discutir e para poder diagnosticar e fazer entrevistas, né? Essa é uma entrevista semi-estruturada do Colégio de Psiquiatras inglês, onde mostra, tem uma entrevista semi-estruturada que se faz diagnóstico em pacientes adultos de bom funcionamento. E o interessante, né, em que ele diz que esse instrumento pode ser utilizado de forma aberta, usando o insight e a perícia clínica do entrevistador, né, e que serve para sistematizar o juntar as informações sobre os sintomas e prejuízos do transtorno do espectro autista. Isso eu acho que é importante. Quando a gente não conhece muito bem o transtorno, é importante ter um guia. E este tipo de guia, né, foi o que nos ajudou lá no início de 1999, quando a gente começou o ambulatório de déficit de atenção em adultos. A gente seguia o KITSATS, que era um instrumento para crianças, e que a gente adaptou para a clínica dos adultos. E foi um processo difícil, mas aquilo nos ajudou demais para a gente poder estruturar a informação. Então, aqui, todos esses instrumentos que eu estou mostrando para vocês, depois eu posso passar, é só me escrever um e-mail, falar com a pessoal da PRS, eu encaminho para vocês o instrumento. E o interessante que ele diz que tem que se ter cuidado ao preencher esse guia, porque muitas vezes pessoas de alto funcionamento não preenchem muito bem os critérios que vão estar a seguir. E que quem tem transtorno de espectro autista distorce a própria apresentação das comorbidades que são tão comuns nesse grupo. Então, começa a tornar muito difícil entender o fenótipo quando existem múltiplas distorções da apresentação psicopatológica, né? E que o mais interessante, quando se tratam de adultos, principalmente de bom funcionamento, pode haver respostas que pareçam brilhantes, mas que na realidade a pessoa está respondendo de uma maneira concreta e pouco estruturada no sentido real ou no sentido das pessoas que têm um desenvolvimento normal. Ou seja, eles conseguem muitas vezes mimetizar a normalidade, porém aquela sensação, aquele diagnóstico se encontra lá. Por isso aquela foto do início, né? Então, até a gente não encontrar esse feeling sobre estes casos, eles são de difícil detecção, principalmente na idade adulta e principalmente aqueles que se adaptaram. E aí, a estruturação clássica, né, que a gente tem, a questão da comunicação social, das interações, onde essas pessoas, né, não se sentem muito confortáveis em relação a estar com os outros e a necessidade de estar com outros. Muitas vezes são pessoas que conseguem até fazer isso de uma maneira tranquila, relativamente tranquila, mas eles prefeririam estar em casa lendo ou fazendo qualquer outra coisa menos estando por lá. E depois vem um outro clássico dentro do transtorno do espectro autista e que talvez muitas vezes é a parte mais comentada, né, que são esses comportamentos ou padrões tanto de comportamento como de interesses e de atividades. São pessoas que seguem rotinas de uma maneira muito rígida, eles começam a se desorganizar se isso não ocorre, e principalmente eles têm interesses muito restritos e em pequeno número, diferente das outras pessoas que gostam de ir no cinema, teatro, daqui a pouco jantar, ler alguma coisa, ler um romance, né? Isso praticamente nessas pessoas, elas são pessoas de grandes interesses, de assuntos geralmente densos, profundos ou absolutamente absurdos. E aí é por isso que também muitas vezes os casos com TEA são lembrados mais por essas características, tanto do isolamento quanto desses interesses. E aí depois tem aqueles famosos maneiros que podem ser os mais variados, como por exemplo, ficar mexendo na barba, como eu estou fazendo repetidamente, né? Isso pode ser um maneirismo. E qual é a sensação que a pessoa tem que ter? Tem algo estranho nisso aí, né? É uma repetição que não faz muito sentido com
com o que está sendo dito, com a carga afetiva do momento. A pessoa é como se levemente não estivesse ali. Ela está fazendo coisas que não são do contexto da conversa entre o entrevistador e o entrevistado. E eu acho que isso são pequenas sensações durante a consulta que a gente vai sentindo e que a gente vai suspeitando disso. Porque muitas vezes eles têm uma excelente comunicação com o interlocutor. E a gente não deveria esperar esses estereótipos. Na realidade, esse diagnóstico, como está descrito aqui, não passa de um estereótipo de pessoas que têm esses traços. A não ser que tenham o transtorno de espectro autista clássico, né? E às vezes até com dificuldades, principalmente na parte da praxis, né? Da prática do dia a dia, né? Que não é o caso do que eu estou interessado em poder discutir com vocês. E aí temos algumas questões que são bem interessantes, né? Como o tom de voz, a modulação desse tom, e inflexões ou partes do discurso que também nos soam estranhos. Por exemplo, são pessoas que às vezes falam muito alto, no mesmo tom. E aí a gente pergunta, mas por que está gritando? Não estava gritando, né? Então, são pequenas questões que dizem, mas tu estava gritando, não te deu conta? Não. De novo, né? Essa desconexão com o contexto, ele é muito importante de se ter em conta. Depois a Ana pode comentar outros detalhes na questão. E principalmente essa questão da expressão e do contato real com o que está ao redor. Que muitas vezes a gente sente que tem algo como um pequeno afastamento do que está ao redor, essas sensações. Vocês têm escalas também que vocês podem usar para dar um grau nisto, mas se vocês forem ler, por exemplo, essa escala, que é uma das mais conhecidas, né, que é o quociente do espectro autista, tem outra que se chama AAA, também, é do Baron Cohen, e que vocês podem ver que o tipo de sintomas, né, muitas vezes são grosseiras, são itens grosseiros ou sintomas grosseiros da sintomatologia. Eu sempre digo, se o paciente na frente de vocês tiver as características dos critérios diagnósticos da CID, ou do DSM, ou das escalas diagnósticas, qualquer um faz o diagnóstico. Mas o que eu gostaria de discutir com a Ana e com o Picon hoje, aqui que estão mais perto, e com vocês, através das perguntas, é exatamente aqueles pacientes que dizem, tu acha que isso é um TEA? Nunca pensei nisso. E vamos para essa parte, né? Então, a gente tem, então, basicamente esses três níveis, né? Estou apresentando, mas as fotinhos e as imagens dos colegas estavam no meio do meu slide, então corri eles. Nós temos o autismo clássico, que é o que é fácil de diagnosticar, e depois temos o que se pode chamar, hoje em dia, a dúvida se a gente deveria continuar chamando de Asperger, ou a síndrome de Asperger ou não, depois eu vou mostrar para vocês, e que são pessoas que começam a ter um funcionamento normal, e onde não se pode caracterizar mais um transtorno grave, ou antigamente se poderia chamar de transtorno do eixo 1, mas questões mais caracterológicas, uma maneira de ser. Pessoas que têm mais esses traços e esses sintomas de forma qualitativa, mais pequenas tendências ao isolamento, pequenos maneirismos, interesses sobre, né, hobbies. Aí viram, em vez de interesses repetitivos, as pessoas passam a ter hobbies, né, e interesses restritos sobre alguns assuntos. E a parte mais interessante, que eu também gostaria de discutir com vocês, que é o que se chama o fenótipo expandido, né, do próprio autismo, ou esse autismo atípico, né, onde as pessoas têm algum dos sintomas. A pessoa pode ser um pouco mais isolada, pode ter uma rotina muito repetitiva, ou pode ter algumas questões mais de gostos e preferências, sensibilidades, uma coisa que eu não falei quando eu mostrei o diagnóstico clássico. Indo em frente, né, existem várias etiologias, né, para
para o transtorno do espectro autista, mas o que a gente estaria trabalhando aqui, que eu gostaria de falar, seria esse autismo que é um autismo que é poligênico. Ele é genético, ele tem grande herdabilidade, mas não é monogênico ou em decorrência de algum uso de algumas substâncias que estão associadas, né, com o aparecimento. Então, assim, eu acho que isso é importante, que não precisa haver uma carga genética ou uma história familiar tão elevada, né, para uma pessoa poder passar a apresentar também estes sintomas. E se a gente quer ir para a história, então, das primeiras descrições destes transtornos, eu aconselho demais ler esse artigo dessa senhora, a Grúnia Shukareva, eu acho que pela cara da Ana eu já errei a maneira com que se diz o nome dela, né? Mas tudo bem, depois ela vai dizer o nome certo. Essa senhora que escreveu quando ela era jovem, devia ter 20, 30 e poucos anos, 35 anos, escreveu uma série de casos nessa revista, é inacreditável. Poderia estar escrevendo o ano passado, poderia ser um paper de 2019. A clareza, a maneira com que ela escrevia, né? E ela escreve uma série de crianças que têm dificuldades na escola, mas vão muito bem na escola, mas tem essa dificuldade de socializar com os outros, e ela cunha um termo, talvez, esquizoide, que isso é outra questão que daqui a pouco eu vou falar também, a respeito disso. Eu tenho 5 minutos, então isso também é importante. Só para dizer que basta ter um olhar aguzado, principalmente trabalhar com transtornos do neurodesenvolvimento, e esses casos começam a brotar aos olhos, né? A mesma coisa fez o Hans Asperger, né? E esse texto é outro que eu aconselho, eu traduzi ele esse fim de semana do alemão para o português, eu não sei alemão, mas é interessante que ele defende que não se deva exterminar essas crianças, né? O que era viver num tempo completamente psicótico, porque eles tinham, apesar dos seus grandes problemas, principalmente de ansiedade, angústia e sentimentos disruptivos e explosivos, eles tinham grandes talentos que deveriam ser aproveitados pela sociedade, bastava educá-los. Num texto dúbio, como se houvesse também alguém que pudesse não ser poupado disto, mas é um texto fantástico, principalmente quando se vive em tempos semifascistas, né? A gente ver a que ponto a loucura pode chegar, né? Aqui está a questão. E o terceiro nome nesse triunvirato do Asperger é o Leo Kanner, né? Que é uma pessoa que também, e vocês vejam, 3 pessoas em 3 lugares, há dúvida se o Leo Kanner não conhecia o Asperger, aí é o trabalho dela, e se o Asperger não conhecia o trabalho da colega russa, né? E o que mostram é sempre essa questão dessas crianças com estereotipias e repetitivos, né? Mas eu queria, então, eu encontrei esse gráfico há muito tempo atrás que me explicou bem na minha cabeça como separar essas questões e como começar a passar a entender de como dividir os quadros e os casos dentro desse espectro, né, transtorno espectro autista. A gente teria 4 quadrantes se a gente botasse a linguagem e a inteligência. A gente teria os casos que têm alta inteligência normal ou alta, né? E aí a gente teria com alta ou baixa linguagem, né? Com a capacidade de se comunicar, isso que eu quero dizer. E as síndromes onde há uma deficiência intelectual, podendo haver o desenvolvimento da linguagem ou não, e o que se chama de o autismo de alto funcionamento ou autismo de baixo funcionamento ou a síndrome de Asperger. Eu quero falar desses dois, aquilo que eu já falei, e estou quase terminando. Então, a gente teria no Asperger uma síndrome onde haveria uma face até e aí começa uma questão de quebrar alguns estereótipos, né? Como por exemplo que eles têm uma linguagem prejudicada ou inferior, quando na realidade são pacientes que podem ter
uma estruturação da linguagem fantástica. Mesmo em idades muito precoces, eles já têm uma capacidade de se comunicar fora de série, o que chama a atenção das pessoas, né? Isso é uma das grandes características, né? Falar com palavras estranhas, diferentes, rebuscadas, né? De uma forma já professoral quando são crianças, né? Foi. E o que é interessante, a gente teria acima disto aquele fenótipo atípico ou o que se chama o fenótipo estendido, e que isso é comum nos pais, e é visto muito nos pais das crianças que têm autismo, né? E nos primeiros relatos, aqui estão os relatos do Kanner, ele já fala do primeiro caso, do Donald. O pai já era uma pessoa que tinha o fenótipo expandido, ele escreveu uma carta de 33 páginas a respeito do filho, e ele mesmo era uma pessoa que era extremamente rígido e metódico, né? E aí entra a última questão que eu quero falar, já vou passar a palavra para a Ana, que é a gente começar a pensar nessa questão principalmente da síndrome de Asperger, mas nem tanto isso, mas não do fenótipo autista ampliado, versus diagnósticos diferenciais de algumas coisas que são naturais da gente pensar primeiro, antes, aqui eu não estou falando um diagnóstico diferencial, mas eu estou falando mais de como a gente tem uma tendência, por exemplo, de encontrar todo o cluster A. Eu nunca vi um esquizoide na minha vida, né? Eu vi uma pessoa que era fiz um diagnóstico esquizotípico, mas de esquizoide eu jamais vi. Todos os esquizoides que eu vi, eu sempre achei que tinham a síndrome de Asperger. Então, todo o cluster A é uma questão que realmente a gente tem que começar, se a gente está começando a fazer um diagnóstico do cluster A, pensar em TEA, do cluster C, principalmente naquelas pessoas que a gente acha que são ansiosos, angustiados, o que a gente poderia chamar antigamente de neuróticos, que ficam muito angustiados com problemas pequenos, né? E transtornos obsessivos compulsivos, né? Também pensar em TEA. Psicoses atípicas. 10% das pessoas que têm TEA têm psicoses atípicas, relembrando a esquizofrenia, e os famosos antissociais do tipo calados, né? Frios e calados, né? Que são, às vezes, também, parece que dentro dos presídios há um alto índice de pacientes com TEA. Logo, é um diagnóstico que é difícil, e também a gente pode falar do cluster C, cluster B, por exemplo, narcisistas. Podem ser confundidos, narcisistas, alguns graves, com pacientes com transtorno espectro autista. Na realidade, com isso, eu quis trazer para vocês mais a confusão que a gente tem quando a gente faz esse diagnóstico e as dificuldades que necessariamente uma resposta muito fácil para dar para você sobre como fazer ou como chegar a esse diagnóstico. Ana, eu acho que agora eu posso parar por aqui. Ok. Eu vou compartilhar a minha... Compartilhar a minha ainda ou não? Não, pronto. Vocês também vão ter que me dizer se está funcionando a coisa. Tá. Espera aí. Tudo certo? Tudo. Tá. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, que a PRS nos proporcionou, aí, aceitando nossa sugestão, né, Eugênio, de trazer esse tema para discussão. Agradecer o Felipe, que está aqui nos coordenando, e a Andrea, que nos pressionou, né, porque a gente deu a ideia, mas depois não foi tão fácil seguir o plano, mas que bom, aqui estamos. E também a oportunidade, eu acho, de trazer nossas conversas de vários almoços de terça-feira, que estão interrompidos desde março, mas que a gente fica conversando, debatendo questões muitas vezes filosóficas sobre o diagnóstico, né? E na realidade, eu tive um contato maior com o Eugênio quando eu estava no primeiro ano da psiquiatria, lá em 1998,
ainda no ambulatório, no grupo do lítio, né? Era esse o nome do programa, e que eu acho que trouxe muito concretamente essa questão de uma reflexão filosófica sobre os diagnósticos, né? Naquele momento ali a gente falava sobre as primeiras propostas classificatórias e tal, mas eu acho que eu já tinha um pouco dessa semente, mas aquilo ali fez com que eu refletisse cada vez mais sobre isso, e esse campo dos transtornos do espectro autista tem nos proporcionado, eu acho, discutir muito e pensar muito sobre essas questões. Eu vou tentar dar alguma ideia para vocês, não sei se eu tenho tempo suficiente ou se eu vou falar muito pouco, não sei dizer. Mas eu pensei da gente conversar um pouquinho sobre o impacto do diagnóstico na vida adulta, sobre questões de cognição social, o diagnóstico e instrumento pré-diagnóstico, e daí falar de um ponto de vista mais prático, assim, e as intervenções terapêuticas também na vida adulta, como é que a gente vê. Eu, ao contrário do Eugênio, sou uma psiquiatra de crianças e adolescentes, eu não atendo adultos, muito raramente só, mas tenho visto também essa situação dos pais, né, e às vezes de outros membros da família que acabam apresentando quadros ou de fenótipo estendido ou de transtorno mesmo que não foi antes reconhecido. Então, cada vez mais a gente tem visto esse tipo de relato, isso é um autorrelato, né? Uma coluna da revista Veja que chama Primeira Pessoa e que foi publicado agora em agosto, mas já é a segunda vez que tem exatamente esse enfoque nessa coluna, né? E essa moça, então, foi diagnosticada aos 26 anos de idade e ela diz isso, minha vida fez sentido, né? A partir do momento que ela recebeu o diagnóstico. Então, vou ler esse trecho aqui que ela diz: cresci me sentindo diferente, sabia que alguma coisa estava errada, entre aspas, precisei tomar diversos remédios que pioravam minhas questões emocionais, crescer deslocada e esperar mais de 20 anos para que o diagnóstico correto chegasse. Autismo. Foi como se uma venda tivesse sido arrancada dos meus olhos e tudo fez sentido instantaneamente. Era tão óbvio e ainda assim ninguém foi capaz de juntar os pontos e perceber. Talvez por despreparo, talvez porque a imagem que as pessoas têm de autistas é muito equivocada, generalista e preconceituosa. É impossível você estar no espectro. Autistas não fazem amigos, não trabalham, não estudam, não se casam, dizem. Desde então, venho passando por uma transformação intensa e positiva. Ressignifiquei muitas coisas, venho entendendo outras, me conhecendo melhor. Sou capaz de me perdoar por situações do passado e traços da minha personalidade que antes eu não entendia. Compreendi que nada estava errado comigo. Tem sido um processo transformador. Então, esse não é o primeiro relato que eu percebo, assim, tenho contato, com o qual eu tenho contato, em que a pessoa sente-se muito aliviada, né, por entender o que se passava e por perceber que existe alguma condição descrita. Depois a gente vai falar de outros exemplos também. Só para comentar o relato anterior que tinha saído na revista faz alguns anos, mas eu não, na época não me lembrei de salvar. Era também uma jornalista australiana de 40 anos e que no momento, ela relatava que no momento do diagnóstico, ela deixou de se ver como uma pessoa com desenvolvimento típico e que tinha muitas dificuldades para se ver como uma pessoa com desenvolvimento atípico, mas com muitas conquistas, né? Ela tinha uma boa carreira profissional, ela tinha se dado bem na profissão, tinha casado, tinha filhos, então ela pôde se enxergar como alguém que não tinha um desenvolvimento, uma trajetória de desenvolvimento esperada, mas tinha alcançado muitas coisas, né? E mudou totalmente a perspectiva dela a respeito da sua própria vida, né? Então, muito importante isso.
Eu acho que quando a gente fala sobre transtorno do espectro autista, e quem já me ouviu falar em outras circunstâncias, sempre trago essa ideia, porque eu acho que mais do que os critérios de diagnóstico, o que nos dá o entendimento do quadro, o que nos dá o entendimento desses casos leves, né, é a gente pensar nessa questão da cognição social. Então, a gente pensar que existe um tipo de inteligência, talvez, não sei de que forma a gente pode descrever exatamente, mas os artigos têm trazido, a literatura científica tem trazido como essa cognição social, que ela anda independentemente da cognição geral, né, da cognição testada lá pelo teste de inteligência, e que é formada por diversas habilidades, mas que nos dão essa inteligência ou não, né, para lidar em contextos sociais. Algumas questões que a gente pode pensar como que tem significado como cognição social é a capacidade da teoria da mente, né? Então, essa habilidade de eu atribuir estados mentais a mim mesmo e aos outros e compreender que os outros vão possuir crenças, desejos e intenções que são distintas da minha própria, né? Então, eu consegui entender que os outros têm uma mente diferente da minha e uma perspectiva diferente da minha. A questão da intencionalidade compartilhada, então de eu poder compartilhar intenções com quem está ao meu redor e com isso buscar objetivos, que é uma característica humana, demasiadamente humana, mas que muitas vezes a gente vê com algum comprometimento, né, nessas situações aí de transtornos do espectro autista, tanto mais leves quanto mais graves. E a questão, um outro componente aí da cognição social e uma forma de a gente avaliar muito precocemente as crianças é a questão da atenção, a capacidade de atenção compartilhada, né, que é algo que ali pelos 8, 9 meses do bebê a gente já consegue identificar, que seria o bebê reagir à presença de algum estímulo, de um animal, de um objeto, de um evento que acontece no ambiente e conseguir buscar no outro a mesma reação ou que reação o outro está tendo frente a algo que ele reagiu. Né? Então, ele tem, sei lá, um barulho no ambiente, se assusta e vai buscar na mãe a reação, se a mãe também está prestando atenção naquilo e como é que a mãe está reagindo. E isso a gente chama de atenção compartilhada. E talvez seja um dos sinais mais precoces que a gente consegue identificar nos portadores de transtorno do espectro autista. O diagnóstico, ele permanece em qualquer momento da vida sendo clínico, né? E isso nos exige uma entrevista extensa e um exame do paciente bem feito. A gente tem que contar com fontes externas. Sempre eu penso que uma das coisas que a psiquiatria da infância e adolescência me deu muito fortemente foi essa ideia de que eu preciso ter um avaliador objetivo, e eu não sei como vocês, psiquiatras de adultos, trabalham sem ter. Eu sei que muitos têm fontes de informação objetiva, mas é, para mim, fundamental que a gente possa ter esses relatos, e às vezes na vida adulta isso vai ser um pouco mais difícil, né? Talvez eu não tenha uma história detalhada do desenvolvimento, que é ali o próximo item desse slide, mas que ajuda muito a gente poder entender o que aconteceu ao longo do desenvolvimento daquela pessoa. E uma avaliação do funcionamento, né? Quais são as áreas que estão funcionando bem e quais as áreas que não estão funcionando bem. E acho que essa questão da avaliação do funcionamento também vai nos guiar, principalmente nos casos mais leves, com relação ao tratamento, ao que a gente vai poder oferecer para aquele indivíduo como tratamento. Esse artigo é deste ano, né? Foi publicado em junho agora de 2020, é muito recente, mas faz uma revisão, é da Associação Europeia de Infância e Adolescência, e eles fazem uma revisão das recomendações de diagnóstico e tratamento no autismo, principalmente na infância e adolescência, mas eles também abordam algumas questões que a gente pode
usar para o diagnóstico na vida adulta. Então, falam aqui do reconhecimento dos sintomas de autismo nos adultos, né? Aqueles com maior inteligência, com maior QI, aqueles com comprometimento de inteligência ou dificuldade de aprendizagem. Né? Então, a gente poder ver as dificuldades persistentes na interação social, obviamente, na comunicação social, os comportamentos repetitivos, aquilo que a gente já sabe como tradicional, mas aí a gente observar a questão de problemas em conseguir ou sustentar empregos ou cursos, né, seguir seus cursos superiores ou técnicos e não conseguirem concluir, dificuldade em iniciar e sustentar relações sociais, contato com serviços de saúde mental ou com questões de aprendizagem, né, de avaliação de problemas e transtornos de aprendizagem ao longo da vida, e uma história de alguma condição de neurodesenvolvimento, né? Algum prejuízo no neurodesenvolvimento ou algum transtorno mental. Então, algumas questões para a gente observar na história clínica e no funcionamento atual desse adulto, para a gente entender melhor esse diagnóstico. Existe um instrumento que é utilizado para avaliação objetiva, que é essa escala EIDOS, né? Então, uma escala para observação, para o diagnóstico por meio de observação. Então, um dos poucos métodos observacionais que a gente tem, que não é baseado apenas em entrevistas, e é importante que a gente possa avaliar objetivamente. E eu quero apresentar rapidamente o que a gente observa através desse instrumento, não porque eu acho que cada um de nós tem que aplicar esse instrumento nos seus consultórios, mas porque eu acho que tem ferramentas que a gente pode utilizar na avaliação dos pacientes. Né? Então, é uma avaliação, se ela for aplicada formalmente, é padronizada, semi-estruturada, dura em torno de 40 a 60 minutos e tem módulos para diferentes níveis de linguagem e de idade, né? Mas existe um módulo para ser aplicado em adultos verbais. Então, a proposta dessa escala é que a gente veja, a gente observe incite comportamentos sociais, né? E que a gente, a partir dessa incitação, a gente consiga observar como é que o indivíduo vai agir e reagir. Eu vou dar uns exemplos um pouco mais concretos e aí vocês vão entender como isso funciona. Mas, em geral, o que a gente vai buscar observar, e essas características eu acho que a gente pode observar em qualquer entrevista com qualquer paciente, quais são as características das iniciações sociais. Então, como é que o paciente começa a falar, começa a se apresentar, né? Tem vezes, teve um menino que o Eugênio me mandou para avaliar uma vez, filho de uma paciente dele, que eu me lembro de abrir a porta, um adolescente, eu abri a porta do consultório e ele chegou aqui em mim, né? Quando a gente espera que, em geral, o paciente espera que seja orientado, quem é que vai entrar, se vai ser ele, se vai ser a mãe, se iam ser os dois. Ele logo entrou e teve uma aproximação muito súbita e próxima mesmo de mim, né? Ali já dava para ver que tinha alguma coisa estranha, né? Que tinha alguma coisa nessa iniciação social que não estava bem. A qualidade da resposta social, então, como é que esse paciente vai responder quando eu inicio uma interação ou a continuidade de uma interação. A qualidade geral da relação, então, na EIDOS a gente chega a pontuar qual é a maneira que a gente está se sentindo como entrevistador, né? Se a gente acha que foi uma conversa agradável e fluiu bem, ou se a gente se sentiu, de alguma forma, sem ter reciprocidade, não teve uma sensação agradável naquela conversa. A quantidade de comunicação social recíproca que acontece e a conversação. Então, são questões muito sutis que a gente tem que observar, tanto em crianças quanto em adultos, e que a gente sai apenas da questão quantitativa,
né? Não é apenas, tem isso ou não tem isso. É de que jeito que isso aparece, né? De que jeito que essa comunicação aparece. Eu vou pular aqui umas partes, porque eu acho que não vai nos levar. Essa é uma outra questão que eu acho que a gente precisa avaliar muito, que é a coordenação do contato visual com as vocalizações e os gestos, né? Então, quando a pessoa está conversando, de que forma ela está coordenando o olhar, a voz e a fala e os gestos, né? Então, a gente poder observar como que essa linguagem não verbal encaixa na linguagem verbal e no que ela está nos contando. Na prática, o que a EDUS nos propõe, que eu acho que é possível a gente fazer, né, numa avaliação. Então, ali começa por uma tarefa de construção, que é simplesmente a gente propor para o paciente que ele monte um quebra-cabeça, só que a gente não dá todas as peças para ele, né? A gente diz para ele que se ele precisar de mais peças, ele nos solicite, né? E aí a gente tem a oportunidade de ver de que forma ele vai pedir, ele vai fazer essa solicitação. Então, a gente vai avaliar uma iniciação social de uma forma indireta, né? Então, muitas vezes acontece da pessoa não solicitar verbalmente ou com um movimento na nossa direção, mas simplesmente passar por cima para pegar a peça ou abrir a mão da gente para buscar a peça do quebra-cabeça. Então, é algo que só provoca ali uma situação em que o indivíduo tem que nos iniciar um contato social. A gente pedir que o paciente conte história de livros onde não há texto, né? Então, onde existem só imagens, que pode ser um livro para adultos, não precisa ser um livro para crianças, mas que não tenham texto e que ele possa nos dizer o que está se passando ali. E é surpreendente, porque muitas vezes pessoas que têm um bom funcionamento, que conseguem desempenhar bem na realidade, vamos dizer, na interação real, não conseguem elaborar a partir de uma imagem ou de uma história onde não há nada escrito, não há nada contado, né, objetivamente. Então, a descrição da imagem também tem esse mesmo papel. Conversar sobre um fato do dia a dia e tentar explorar, né, como é que isso se deu, o que aconteceu, ou o que ele pensou sobre algum evento do noticiário, né, do dia, do jornal do dia, e a gente vê que tem muito também de dificuldade de se elaborar algo a respeito disso. Perguntas, né, sobre o trabalho ou sobre o estudo, a vida universitária, dificuldades sociais que ele tenha e qual a percepção dele sobre essas dificuldades e que estratégias ele consegue adotar para a mudança ou pretende ou tenta adotar para mudar. Perguntas sobre o que faz ele sentir-se alegre, triste, com medo, com raiva, e que ele possa descrever essas emoções. Então, são coisas muito simples, mas que realmente têm um impacto na hora do exame, né? A gente consegue detectar alterações que a gente não imagina que existam na conversa mais superficial ou mais livre, né? Demonstração de uma tarefa corriqueira, então essa é uma parte do teste, do exame, que também é fácil da gente fazer, que é simplesmente dizer, vamos pensar que aqui tem a pia, a torneira, a pasta de dente, a escova de dente, me mostra como é que tu escova os dentes, né? E ele tem que fazer essa tarefa de uma forma imaginária. E também é algo muito surpreendente na medida que a gente vai avaliar objetivamente. Qual é o entendimento do paciente sobre conceitos como amizade, namoro, casamento, o entendimento do conceito de solidão e que estratégias ele tem para lidar com isso e quais são os planos para o futuro. Então, tudo que envolve algo um pouco mais imaginativo, mais abstrato, pode aparecer comprometido, né? Então, são sugestões a partir dessa escala que eu acho que a gente pode adotar no nosso exame, no dia a dia e na entrevista dos pacientes para poder chegar nesse diagnóstico mais difícil. Com relação à avaliação para tratamento, antes disso eu só vou fazer um comentário também com relação ao que o Eugênio falou.
sobre o contato com esses pacientes e muitas vezes o desempenho verbal ou a maneira de desempenhar socialmente, como são pacientes de alto funcionamento, vamos dizer, ou de pelo menos um funcionamento de inteligência média, a gente vê que existem estratégias muito cognitivas para fazer coisas que outros fazem intuitivamente, né? Que a gente, quem não é do espectro, acabaria fazendo de uma forma intuitiva, sem tanto exercício cognitivo, mental para fazer. Então, eu tenho uma história que ilustra bem isso, de um menino que eu vi lá na UBS Santa Cecília, lá a nossa UBS do Hospital de Clínicas, que me chamaram para avaliar na pediatria, e ele, um menino de 13 anos, a preocupação dos pediatras era com a questão de concentração, eu acho, e eu comecei a conversar e perguntei quais eram os interesses. Ele me contou que ele gostava muito de etimologia, né? E ele, toda a entrevista, ele tinha um movimento com a mão, ele estava apoiado na cadeira e ficava fazendo um movimento com a mão, e ele me disse que ele se interessava por etimologia. E eu disse, com quem que tu conversa sobre etimologia? E ele disse, eu converso com o fulano, que também gosta desse assunto, né? Que é meu colega, também gosta desse assunto. Eu disse, deve ser difícil achar que alguém, né, da tua idade que queira conversar sobre isso. Mas aí eu faço assim, com a fulana, por exemplo, eu falo sobre cinema. Com o Beltrano eu converso sobre futebol, né? Então ele tinha todo um esquema mental do que ele ia abordar com cada um dos amigos, porque ele sabia que fulana não ia suportar falar sobre etimologia, Beltrano também não, e algo que a maioria de nós faria de uma forma espontânea, né? A gente não fica pensando, com esse amigo eu só falo sobre tal assunto, né? A gente tem uma estratégia, não tem uma estratégia tão elaborada para perceber que fulano não vai querer falar desse assunto e vai querer falar de outro, né? Então, para ele tinha algo muito pensado para poder dar conta dessas tarefas sociais, tá? Com relação ao tratamento, então, a avaliação para o tratamento deve focar nas áreas específicas de bom e mau funcionamento e buscar recomendar estratégias que sirvam para superar, minimizar ou contornar as áreas de dificuldade. Então, na maioria das vezes, aqui são alguns exemplos de instrumentos que a gente pode usar para avaliar essa funcionalidade, avaliar quais são as dificuldades, avaliar quais são as áreas que estão funcionando melhor e quais são as áreas que devem ser foco da nossa atenção. E a intervenção vai priorizar, sem dúvida, a psicoeducação, então proporcionar para o paciente todo esse entendimento sobre os sintomas que ele apresenta, talvez desde muito cedo na vida, provavelmente sim, né? Desde muito cedo na vida e que ele não entende no contexto. Um foco no treinamento de habilidades sociais, quase sempre é necessário. E quando a gente tem adultos jovens que não estão conseguindo dar conta da sua situação de trabalho, um treinamento, um programa de preparação para o trabalho, né? Que eu acho que é difícil no nosso meio ainda, mas que a gente tem que pensar em programas que vão tanto preparar o próprio paciente quanto preparar o próprio ambiente para receber, preparar o ambiente para receber a pessoa com transtorno do espectro autista. E o tratamento de condições associadas, sem dúvida, né? Então, outras condições, depressão, ansiedade, sintomas do tipo toque e assim por diante, que a gente vai identificar e vai poder tratar de forma mais corriqueira. Eu vou terminar, então, com um outro exemplo aqui de diagnóstico na vida adulta, no curso que a APRS promoveu até o fim de semana passado, que foi sobre transtorno do espectro autista. O William falou sobre o diagnóstico dele, que também eu acho que é parecido com aquele que a gente viu no início da minha apresentação, mas ele tem um canal no YouTube em que ele fala sobre isso, e esse vídeo em especial, que ele fala do diagnóstico
como foi feito o diagnóstico, como se chegou ao diagnóstico, eu acho que traz muitas informações para todos nós em relação a esse tema. Então, essa é a minha apresentação e estamos abertos para as perguntas. Enquanto Picon, eu estava mutado. A gente recebeu... Não sei se eu começo com a... Vou começar com uma pergunta minha, pode ser? Enquanto vocês falavam, eu anotei várias coisas, mas eu gostaria de ouvir vocês mais sobre aquilo que o Eugênio falou de apresentações, as apresentações de comorbidades serem diferentes, né? Se apresentarem de outras maneiras. E aí eu queria ouvir mais sobre isso, mas aí a minha pergunta também se isso poderia também acontecer com outros tipos de alterações comportamentais também aparecerem em pessoas com inteligência muito alta, né? O fator inteligência, o quanto ele também entraria aí. Não só as características do espectro, mas de inteligência em geral. Posso começar? Porque assim, acho que é interessante, até me ajuda a comentar uma coisa que eu gostaria de comentar. Há uns 2 meses eu avaliei uma pessoa que era irmã de uma paciente que eu já conhecia há bastante tempo. E essa paciente tinha uma história de bipolaridade, né? E quando chega a irmã para fazer uma avaliação clínica, queria ver questões de déficit de atenção, eu já estava meio setado de achar que talvez se tratasse também de alguém que tivesse uma questão, uma bipolaridade. E a gente começa a nossa conversa e eu, lá quando começou, tudo muito bem, estava me descrevendo, né? E mais no fim da consulta, eu achei que ela tinha uma alteração de humor importante e eu começo a falar sobre possíveis problemas, de por que ela não estava conseguindo controlar a medicação. E ela ficou profundamente desesperada na consulta. Ela começou a gritar e a falar alto e a dizer que eu não estava entendendo ela, que eu não estava entendendo ela, que eu não estava entendendo ela. Durante a entrevista, eu tinha notado que eu tinha feito uma pequena piada sobre um assunto que a gente estava conversando e ela não tinha rido. E em vários momentos ela não se conectou afetivamente com o que eu estava falando. E aí eu comecei a ficar preocupado. E quando ela teve essa reação, né? E eu comecei a dizer, está tudo errado. Essa senhora não é bipolar, né? Eu acho que ela está tendo um descontrole das emoções porque eu não estou entendendo ela. Eu não levei a sério essa pequena pista de que ela não riu da minha piada, mas que já tinha me feito, tem algo aqui. Ela era uma pessoa que, enquanto estávamos falando o que era de interesse dela, ela se sentia à vontade e tranquila. E quando eu mudei para um assunto que, no fundo, era meu, porque eu estava entendendo errado, ela se desorganizou emocionalmente, porque viu que não estava conseguindo se comunicar comigo. E eu falei, e a partir desse momento, tecnicamente, eu mudei para uma forma que eu converso com pessoas que têm transtorno espectro autista, que é ser ultra racional. Vamos botar as coisas no lugar, vamos acalmar, vamos nos entender, e nunca mais teve nenhum descontrole. Então, a primeira questão é, muitas vezes essas pessoas estão sendo diagnosticadas até como bipolares, né? E ela ficou muito contente de saber, de entender como fez a mulher, a senhora que fez o caso dela, uma moça, né? A moça da Veja. E aí entra uma coisa que eu queria dizer, as pessoas se sentem muito confortáveis quando aquilo tudo, aquela confusão, aquela dificuldade de juntar a parte racional com a parte emocional, né? Os 2 tipos de inteligência, os 2 tipos de comunicação que temos, que um é mais racional e outro é mais afetivo, né? E começar a entender essa disparidade que há entre a capacidade de pensar sobre os assuntos e as emoções que esses assuntos despertam, né? E as pessoas começam a fazer sentido da sua própria maneira de reagir.
Então, nesse caso, não era uma bipolaridade. Ao mesmo tempo, depois que a gente faz esse diagnóstico, fica difícil a gente ver se essas alterações de humor que a gente está vendo são por alguma questão externa, e geralmente que tem transtorno do espectro autista são coisas externas que transformam o humor da pessoa de uma maneira catastrófica, muitas vezes, né? Mas dificilmente isso tem o que se a gente vê na bipolaridade, que é uma questão endógena. Não há muita relação com as questões externas. Mas a gente não pode deixar de falar que muitos pacientes têm bipolaridade e também têm as pessoas que têm psicoses externas. Então, essa incapacidade, muitas vezes, de juntar o que é cognitivo com o que é afetivo que as pessoas têm, no meu ponto de vista, é uma das coisas centrais na síndrome, que o psiquiatra de adulto pode muito bem passar a observar e a ter o feeling para com essas discrepâncias que a gente vê. Não sei se eu estou te respondendo. Da outra maneira também que a gente vê nos pacientes é de um dia para outro começam a ficar profundamente tristes, por exemplo, porque estão vendo que as pessoas estão mais isoladas e que os negócios estão indo água abaixo e eles notam pequenos detalhes dessa nova configuração, como por exemplo restaurantes que eles estão acostumados a comer fechados, lugares onde eles habitam também fechados, as pessoas que eles costumam conversar não estão mais lá. Isso transforma a vida deles de uma maneira profunda, com sentimentos tremendos de um dia para outro de grandes ansiedades. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que muitas das manifestações, pelo menos afetivas, ansiedade, angústia, depressão, alterações, euforias, muitas vezes estão relacionadas ao próprio quadro de instabilidade emocional. Não sei se a Ana quer dar uma contribuição nesse sentido, né? Mas eu acho muito importante que as pessoas não façam esse diagnóstico rápido de bipolaridade, digamos assim, porque esta é a expressão adulta dos descontroles que as crianças muitas vezes têm porque trocaram a margarina, por exemplo, né? Ou porque eu tenho um paciente que ele tem uma profissão super boa, tranquila, ele desenvolve bem, é uma pessoa fantástica, conversa, e ele não conseguia descascar uma laranja. E ele entrava em looping porque não conseguia descascar uma laranja. O que eu fiz? Peguei uma laranja, estando em quarentena, fui lá na minha geladeira, peguei uma laranja e ensinei ele a cortar em 4 vezes. E ele ficou mega feliz porque agora ele consegue comer. Então, são coisas que às vezes esses pacientes têm que são inacreditáveis e a gente tem que ter a paciência de poder falar muito com eles. A hipersensibilidade, teve um paciente que ele não escovava os dentes há anos porque tinha vontade de vomitar quando experimentava pasta de dente. E em todo o resto era quase normal. E aí, quando aquilo começou a ficar evidente, a gente começa a ver pequenos traços que eles mimetizam os outros e param e escondem atrás do que mimetizam. Vou dar um exemplo, aí terminando, e é uma questão. Um paciente que parecia absolutamente fóbico, angustiado, ansioso. Eu achei que era um transtorno de ansiedade. E ele me disse, eu acho que eu sou autista. Eu falei assim, não me parece, estou te vendo bem. Eu tô te, não falou enganado, mas ele me disse, eu tô aqui mimetizando uma pessoa normal. Eu falei assim, então faz o seguinte, para de mimetizar. E foi assustador. Eu falei assim, eu quero ver a tua essência. Eu gostaria que tu não fizesse absolutamente nada daquilo que tu está fazendo, porque tu sabe que eu vou te entender melhor. E foi como se ele desligasse uma série de funções mentais que ele fazia no manual, digamos assim, não no automático, e estava lá o autismo. Então, assim, para mim, esse traço, porque eu muitas vezes não considero um transtorno necessariamente, né? Ele é fascinante, o esforço que essas pessoas fazem para poder funcionar. É emocionante, eu acho, assim, é uma coisa que
coisas que nós fazemos ao natural, as pessoas têm que perceber isso e passar a trabalhar intensamente para poder se sentir melhor e mais ajustados, né? Por enquanto eu paro, depois, se eu tiver um tempinho, eu queria contar de outra questão, dessa questão dos sentimentos das pessoas que têm o espectro, que também acho que é fonte de muito engano, né? Ana. Não, acho que tá bem essa... Não tenho nada a dizer agora. Então, deixa eu dizer, já que eu estou nessa, assim, outra coisa, essa questão de que seriam pessoas frias e sem sentimento, são as pessoas hipersensíveis, em muitas ocasiões, com sensibilidades que nos ensinam. Eles veem aspectos das coisas que são interessantíssimas. Coisas que nunca ninguém viu e para eles são óbvias. Então, pessoalmente eu acho, né, é uma delícia ouvir os relatos. Essa é outra questão, de que os relatos são pobres e concretos, são extremamente filosóficos. Pequenos detalhes são coisas que para eles têm uma beleza que a gente não consegue detectar, e é como se às vezes eles colocassem lupas nos nossos olhos, né? Isso não quer dizer que não sofrem, que precisam de ajuda e que em determinados momentos tem uma falta de funcionalidade inacreditável com tamanha inteligência. Mas então, também não esperar que as pessoas não sintam, né? Amam, odeiam, inclusive sentem os sentimentos muito mais de valências negativas, multiplicar com uma potência tremenda, e às vezes o que não sentem muito facilmente são aquelas coisas que as pessoas normotípicas, que eu acho horroroso esse nome também, né? Sentem assim aquelas coisas da tia abraçando a marmotinha, né? E aí sim, aí a gente não pode pedir esse tipo de coisa. Então assim, eu acho que é importante que se diga isso, a quantidade, a efervescência dos sentimentos que há na alma dessas pessoas. Felipe. Tem algumas perguntas aqui relacionadas a questão de comentarem mais sobre a questão da relação entre espectro autista e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em relação à questão de hiperfoco, né? Alguns pacientes trazem hiperfoco. E o outro pedido, vou botar junto, que é só para vocês emendarem, que é para comentar sobre a diferença entre empatia afetiva e empatia cognitiva. Essa pergunta da Ana Paula, que fala sobre a questão do TEA e o TDAH, né, ali do hiperfoco, e eu acho que o André também colocou uma pergunta sobre a comunicação do diagnóstico, né, tá em outro fórum ali, acho que tá no bate-papo. Eu acho que dá para falar sobre as duas ao mesmo tempo. Em muitas situações, eu também estou falando da minha experiência clínica com crianças e adolescentes, né? Então, em muitas situações, é muito difícil a gente fazer, eu acho, a diferenciação entre TDAH e TOD. Às vezes fica num limite muito difícil da gente entender o que está mais atrapalhado. Qual que é, Ana? Oi? TOD ou TEA? Desculpa. O hábito, né? TDAH e TOD. TDAH e TEA. Eu lembro de uma situação em especial de um menino que eu tive que usar bastante... E muitas vezes eu uso a questão do guarda-chuva dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Muitas vezes eu uso essa imagem, assim, para falar com os pais e para falar... Acho que é uma ideia também para a gente falar com os pacientes adultos, né? Quando a gente não tem essa clareza, mas que existe alguma perturbação do neurodesenvolvimento, que existe alguma alteração, né? A cognição social, com certeza, isso é uma questão que eu tenho bastante curiosidade em estudar. Com certeza ela não está alterada ou ela não está atrapalhada apenas nos transtornos do espectro autista, né? A gente sabe que a habilidade, o déficit de atenção e a hiperatividade muitas vezes também levam a esse tipo de alteração, né? A dificuldade de perceber o outro, a
dificuldade de perceber a intenção do outro. E muitas vezes a gente vai tratar uma criança ou um adolescente como estimulante e vai ver o funcionamento social melhorar drasticamente de alguém que a gente achava que estava no espectro, né? E não quer dizer que não esteja, mas vai ter uma melhora substancial com o uso da medicação para o TDAH. Então, eu tenho uma tendência de pensar menos no diagnóstico como uma caixinha, né? E poder levar. Claro que muitas vezes a gente precisa escrever isso, porque a pessoa vai acionar seu plano de saúde, vai buscar tratamentos e assim por diante, mas a gente está atento a esses sinais, entender que aquilo ali pode estar presente e poder pensar na dimensão, né? Então, tem momentos em que eu acho que o diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento se aplica muito mais do que a gente falar em um desses transtornos especificamente. E acho muito difícil essa diferenciação sobre a qual a Ana Paula perguntou, né? Se a gente vai ver o hiperfoco no TDAH e qual é a diferença entre o hiperfoco do TDAH e o hiperfoco do TEA, né? Assim, pensando no hiperfoco como um fenômeno que acontece ali, num determinado momento. Não estou falando do interesse restrito, né? O interesse restrito é outra coisa. Então, é muito mais característico, é muito mais atípico normalmente, né? Então, chama atenção ou por sua intensidade ou por seu assunto mesmo, né? Por seu tópico ali. Então, acho que temos que pensar de uma forma mais abrangente, assim, em muitas situações. Só uma questão como essa é uma área que aí sim eu tenho mais facilidade até de poder me expressar e fazer, né? TDAH é TDAH e TEA é TEA, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que um alimenta a outra, é o que a Ana está dizendo, né? Mas os problemas são em áreas totalmente diferentes. O TDAH, e aí entra essa questão. Semana passada eu atendi uma moça com um TDAH clássico, típico, e sem um pingo de TEA, né? E era uma comunicação que era diferente, era mais fácil, né? Ela se expressava bem, ela se ligava emocionalmente, ela conseguia expressar sentimentos e suas dúvidas, suas questões, e me veio isso à cabeça que foi que digo assim, olha só, aqui temos nada de TEA, né? Porque eu estava já preparando essa aula e quando a gente começa a enxergar os traços, a gente começa a dizer ali tem, né? A gente começa a ver. Então, o TDAH ele é uma síndrome muito mais simples, inclusive, né? Que atinge uma função do estado mental, a atenção, umas formas mais complexas de atenção, mas o transtorno espectro autista atinge mais estruturalmente, né? Memória, atenção, comunicação social, afetos. Então, é um transtorno muito mais complexo e que ele pode vir com um problema de atenção que muitas vezes é de working memory, mais do que necessariamente a própria atenção. E como não há uma etiologia garantida do TDAH, eles também recebem esse diagnóstico se precisam e se tem um problema de atenção muito, muito grande. Mas os maiores problemas de pacientes com TEA são na memória de trabalho, ou seja, aquela memória curta, muitas vezes, né? De se lembrar de duas coisas ao mesmo tempo, ou a atenção multifoco, né? Ou a capacidade de fazermos várias coisas ao mesmo tempo. Que se pode ver no déficit de atenção. E aí, a questão do hiperfoco em TDAH, aí entra um lado também que fica difícil, porque geralmente faz hiperfoco o TDAH que gosta de algum assunto que lhe permite fazer hiperfoco, né? Que geralmente é algo do seu interesse ou do seu interesse momentâneo. Então, dá para diferenciar bem, né? Eu diria que o TDAH é uma síndrome muito mais simples, né? Do que é o transtorno espectro autista e toda essa gama do espectro
expandido ou estendido, né, do espectro autista, que é um fenótipo, como a gente chama, né, uma características das pessoas muito mais complexa e que envolve muito mais funções mentais, né? Acho que era isso que eu queria dizer a respeito do TDAH. Tem mais alguma coisa? Eu queria falar só sobre a questão do diagnóstico. Na realidade, eu só vi pessoas que se aliviaram com o diagnóstico, né? Antigamente eu tinha muito temor de dar esse diagnóstico aos pacientes, mas as pessoas sentem muito alívio, isso que a Ana falou também, né, sobre receber o diagnóstico do espectro autista, porque essa questão de fazer sentido todas essas alterações de múltiplas funções, né, e passam a poder controlar um pouco melhor também essas funções, que eu acho que isso é importante. Eu ia falar sobre a empatia, né? A empatia cognitiva e a empatia afetiva. Sim. Tinha me esquecido. Isso. Fala, Ana. Fala primeiro. Não sei, na realidade, eu acho que para mim, isso faz muito mais sentido na observação direta, né, do paciente, na observação clínica, assim. Eu falei um pouco sobre esse menino que tinha estratégia cognitiva, né, para se relacionar socialmente com os diversos amigos, evitar o assunto X e falar sobre o assunto Y lá com os amigos. E eu acho que isso a gente também observa. Eu tenho uma situação, para mim, foi muito emblemática de uma criança que eu tive que conter no consultório e foi numa situação muito semelhante ao que acontecia em casa, né? E que ficou nítido para mim naquele momento. Eu me assim, esforçando fisicamente para não ser surrada e conseguir perceber que ele não estava nem aí para o que eu ia sentir ou de que forma aquilo ali estava repercutindo, a atitude dele estava repercutindo, sem... E era uma dificuldade de compreensão, de empatia cognitiva. Assim, como é que eu explico isso? Não sei dizer. Mas eu acho que vi isso acontecer ali ao vivo, que era algo que realmente não era... ele não conseguia compreender o que ele estava fazendo de mal ali para mim. Então, acho que muito concreto, assim, muito observável. Não é concreto, né, mas é observável clinicamente. E acho que na neurociência os conceitos estão bem descritos, né, a diferença, assim, entre o que seria essa empatia cognitiva, eu conseguir me colocar no lugar do outro de uma forma mais racional, e eu me identificar de uma forma mais emotiva. Muitas vezes, como eles têm que funcionar de maneira não automática e não começam a sentir, né, muito a situação e a fazer a leitura também, porque tem uma questão do sensorial, muitas vezes eles têm que analisar a situação via cognitiva, né? A gente tem basicamente dois sistemas, o sistema 1 e 2, um que é de um processamento mais lento, que é pensado, né, sobre as questões, e por isso que eles gostam tanto de filosofia, que está hiper desenvolvido, e outro é um pouco de resposta rápida. Por exemplo, a Ana deve ter ficado assustada, deve ter aberto os olhos, feito uma cara de angústia ou de medo, né, que não foi lida, né, e que muitas vezes nos faz, coitada, eu estou assustando ela, ou, né, tanto que, né, um sentimento, me dá pena que ela esteja angustiada, nervosa, assim, vou parar com isso aqui, né, estou assustando. Isso não tem porque a maldade, é porque não tem a visão disso. É como a gente pedir para uma pessoa que é daltônica ou, né, ou é cega, que enxergue alguma coisa que ela não está enxergando. Então, também como médicos ou como
pessoas que estão lidando com autismo, temos que entender que tem uma cegueira a certas questões, principalmente nessas questões de entender as fases e de como elas se comportam. E aí eles passam a ter uma afetividade ou uma empatia muito cognitiva. E aí depende muito da sorte do que ele pensa, porque, né, ele é uma pessoa como qualquer outra, né? Tem pessoas boas, ruins, boas, péssimas, ótimas, e não há nenhuma diferença entre as pessoas nesse sentido. E algumas que têm um pouco mais de malícia, maldade, né? Tá nos textos, né? Podem se tornar até um pouco perigosas, assim, pela violência que pode ser desencadeada e a falta de freio por não entender os limites e os limites dos outros. Então, assim, isso também, às vezes, é preciso ser desenvolvido com alguns adultos e precisa realmente de que ele tenha capacidade cognitiva de poder perceber filosoficamente o que as outras pessoas sentem. Então, ele passa todo por um processo de enxergar a situação, pensar sobre ela e os aspectos negativos. E esse descompasso entre as duas coisas. Mas quando a gente consegue se comunicar com essa parte é mais ou menos como se a gente quer ligar com a pessoa por este canal, ele não existe, ele não está lá. E quando a gente entende isso e passa a se comunicar de uma forma cognitiva também, e a gente passa a ter um afeto cognitivo, são as melhores conversas que a gente pode ter no mundo. Assim, a Ana, que tem bastante assuntos fantásticos, coisas que tu jamais... Por exemplo, eu que eu não gosto de videogame, eu tinha um paciente, né, que me contou maravilhas. Ele compunha músicas para videogame, escutava músicas para videogame, só jogava videogame, e quando ia jantar com os pais, só falava de videogame. Eu comecei a falar de videogame com ele, né? E eu disse assim, vou me entediar horrores, mas não. Eu descobri uma riqueza do que ele via dos videogames, ele fazia personagens, né? E ele sofria muito no Brasil pela proximidade essa que é a Ana, porque isso é outra coisa. Uns vão chegar no teu nariz e outros vão ficar a 20 metros. Então, não existe um padrão. Uns vão ser hipersensíveis, outros hipossensíveis. É uma confusão e é por isso que é difícil fazer o diagnóstico. E esse paciente, ele sofria muito no Brasil por essa proximidade, ele não se dava muito bem. E ele foi morar em outro país, na Europa, e eu disse, num país que é famoso pela sua distância social, eu disse, tu vai adorar. Lá todo mundo está na distância certa para ti. E ele me escreveu, mas realmente, estou adorando. Me sinto em casa nesse lugar porque as pessoas não invadem meu espaço. Então, eu acho que o importante com esses pacientes é conectar, inclusive, com esse canal cognitivo e esse canal frio, até, que a gente se chama de frio, né? Não fui eu que cunhei esse nome, né? As funções cognitivas quentes e frias, né? Não sei, né? E a gente tem que se conectar com esse mundo por essa cognição, chamada assim, é um termo que se usa na literatura mundial. E quando a gente faz isso, a comunicação flui de uma maneira muito, muito interessante. Eu não estou olhando o chat, mas... Eu vou... Tem uma pergunta aqui do Alexandre que é colocando assim pra gente falar mais sobre a questão da terapêutica, né? Qual terapêutica mais indicada? Eu posso começar? Uhum. Depois, o Eugênio não leu a pergunta? Não. Tá. Eu vou responder. Vai falando que eu vou ler. Meu querido colega Alexandre Geuner, meu colega de turma, ATM 97.2. Eu acho que sempre existe, Geuner, a possibilidade da gente usar as terapias expressivas, né? De usar as terapias apoiadas na psicanálise ou de orientação psicanalítica, à medida em que existe esse sofrimento e todas essas outras questões que tu colocaste ali, né? Então, a dificuldade de tolerância à frustração, prejuízo na capacidade de percepção das intenções, etc. Então, acho que sim. O que eu acho é que isso não pode vir em primeiro lugar
à medida que a pessoa apresenta outras dificuldades. Quero dizer assim, se a gente observa que existe muita dificuldade na interação social, a gente vai precisar de uma intervenção um pouco mais voltada para isso e um pouco mais objetiva nesse sentido, inicialmente. À medida que tiver um avanço nessas questões, né, aí a gente pode considerar, eu acho, algo de uma orientação mais psicanalítica, porque o sofrimento é igual, né? E a possibilidade de entender sobre si, de se conhecer, me parece que vale para todos, que tenham condições de reflexão, né? Eugênio. Não, na realidade, eu gosto de explorar muito a partir do diagnóstico, né? Porque as pessoas não estão minimamente conscientes disso. Depois, quase todos viram especialistas em autismo, né? Mas antes não, era uma vivência crua, de profundas angústias, e muito do início do que eu trabalho, né? É essa reestruturação de entender o que tem e de quais são as forças que a pessoa tem e as dificuldades que a pessoa tem. E a partir disso, a gente, através das forças, da capacidade das capacidades que ela tem, a gente construir talvez um novo caminho, né? São as pessoas que melhor respondem à psicoterapia que eu conheço. A gente diz uma coisa e a pessoa entende, e passa a fazer. Então, assim, a capacidade de resposta é surpreendente. Em pouco tempo, se a gente entendeu e consegue ajudá-los, rapidamente eles se organizam e passam a ter coisas fantásticas. Eu vou dar um exemplo simples, a questão de não conseguir olhar para os olhos. Eu me lembrava que a gente ensinava no ambulatório de esquizofrenia coping skills, ou capacidades, né, de lidar com o dia a dia. E uma das coisas que nos ensinaram naquela época era para ensinar os pacientes a olhar no meio dos olhos, né? Se tinham angústia de olhar para o olho e explicar isso, né? E aí eu trago isso para os nossos pacientes testes, que não tem nada a ver com aqueles pacientes tão regressivos, muitas vezes, e eles se encantam com isso e passam a olhar para os teus olhos, e a gente não nota muito a diferença se alguém está olhando no meio dos olhos ou no meu olho. Isso dá um alívio, porque na sessão seguinte, aquele comportamento está adquirido. E aí a gente passa para outro. E na outra sessão, aquele comportamento está adquirido. Esse rapaz das laranjas comprou panelas, está fazendo comida, está feliz, está comendo bem, não precisa sair para almoçar todos os dias em lugares, né? Então, a capacidade que tem de aprender a partir de saber a limitação, entendi. E uma coisa que, então, tem muito a ver com terapia comportamental, e depois chega a um ponto em que se pode começar a conversar de coisas mais profundas, e há outro mito aqui, de que eles não simbolizam. Não sei de onde surgiu isso, são capazes de abstrações inacreditáveis, né? Mas, até chegar nisto, a gente precisa fazer muito trabalho de organizar, digamos assim, uma casa ou uma cabeça que está bastante desorganizadas por anos de não conseguir se compreender bem. Eu acho que quanto mais a gente falar desse diagnóstico, vai ser melhor para essa população, porque eles vão sentir e ver que tem um alívio muito maior que há 20 anos atrás os pacientes com TDAH sentiram. Eu acho que tem uma função social muito mais importante que o TDAH, talvez, porque são pessoas que estão sofrendo mais que os pacientes com TDAH, geralmente, né? Então, sobre terapêutica, e às vezes tem uma questão de, farmacologicamente, é importante tratar sintomas mais graves de depressão, ansiedade, e principalmente ajudar aqueles que são hipersensíveis a ter um filtro um pouquinho maior. Baixíssimas doses de antipsicóticos, por exemplo, podem funcionar muito bem nesses pacientes para se sentirem menos angustiados com a entrada da informação. A entrada da informação que eu estou dizendo pode ser o que eu estou dizendo, a luz fluorescente, que está chovendo, ou o barulho da vizinha caminhando no apartamento de cima. Aquilo é enlouquecedor porque sobrecarrega o sistema de uma maneira tremenda. Então,
medicações que funcionem como um óculos de sol, né, num dia muito ensolarado, então as pessoas se sentem mais confortáveis. E há uma pergunta da Maria Pia que eu acho que é importante. Eu acho que, falando sobre quem tem que se adaptar a quem, eu acho que todos nós temos que nos adaptar aos outros, ao nosso interlocutor, né? Os normotípicos, com esse nome horroroso, espero não ser, os nomotípicos e os heterotípicos, né? Então, as pessoas todas, né, que têm transtornos do neurodesenvolvimento, precisam aprender a se comunicar uns com os outros, né? E fazer um esforço mútuo de chegar a uma comunicação em comum, que eu acho que é muito importante. Infelizmente, pela minha função aqui na atividade, eu tenho a função chata de dizer que a gente está quase no fim. Basicamente, a gente tem mais alguns minutinhos só. E talvez tu quer escolher alguma, Ana, aqui do final. Eu acho que o Eugênio pode responder. Realmente me falta essa questão do trabalho com adultos, né? Mas qual delas seria a pergunta? Desculpa, porque tem várias. Não, a Ana colocou aqui mais para o final. Exemplificar como trabalha as dificuldades de relacionamento amoroso, compreensão social. Isso no TDAH é algo famoso também, né? Que tem até capítulos, Vivendo e Amando um Déficit de Atenção. São livros de ajuda para pacientes que têm déficit de atenção. E aqui os problemas são maiores, né? Muitas vezes, né? Por exemplo, uma vez uma esposa me trouxe a pessoa para consulta e a pessoa usava 2 relógios, um analógico e um digital. E aquilo assustava a pessoa. Mas aí eu perguntei, por que tu usa um relógio analógico ou digital? E a pessoa me respondeu, porque às vezes eu gosto de olhar para um relógio analógico e às vezes quero ver as horas num relógio digital. Era isso, né? E não se pode, às vezes, buscar para além disto. E aí entra o paradoxo de quem trata com esses pacientes assim. É fantástico. Às vezes a gente tem que ser hipercomplexo para entender um troço que, pelo amor de Deus, o que ele está dizendo? E tem razão. Tem que prestar atenção e não tem que menosprezar. Tem que ir até o fim, porque tem algo tremendamente complexo. E às vezes tem uns troços assim que são de uma simplicidade assustadora. E essa questão entre esses 2 fatos às vezes complica muito as relações, né? Porque é difícil saber em qual dos 2 modos a gente está trabalhando, assim, nessa parte um pouco mais concreta, um pouco menos simbólica, ou em um grande processo filosófico, por exemplo. E aí entra essa questão. Pessoas que convivem com alguém que tem TEA têm que ser lógicos. Não podem ser muito sentimentais. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, e as pessoas gostam de ser sentimentais, né? Mas e talvez aí entra um grande diferencial em pessoas, por exemplo, que têm gifts, né? Ou pessoas de puxa vida, QI alto, né? Superdotados. Outro nome horroroso, né? Superdotado ou gifted, né? Os abençoados, né? Os presenteados com a inteligência, né? Na realidade, para falar com essas pessoas precisa ter os gifted, por exemplo, também gostam muito de funcionar nesse sistema cognitivo frio, porque é muito mais confortável. Isso é o que as pessoas não dizem. Trabalhar, viver e pensar no sistema frio é tranquilo, é neutro. Não é cheio de sentimentos. E as pessoas têm uma mania de querer funcionar nessa outra parte, que todos nós temos, inclusive quem tem,
e se comunicar via o sentimento que é importante, quando na realidade, então, os casais, voltando à pergunta, as pessoas que conseguem entender isso do seu parceiro e conseguem fazer o luto de ter que viver um pouco mais na racionalidade, isso é muito importante, porque são pessoas que, quando se fala racionalmente, a ansiedade diminui, as brigas diminuem, as questões em conflito diminuem, porque são capazes de ter uma cabeça duríssima, intratável quando querem. Vão até o fim de uma questão insuportavelmente. Então, é importante se ter essa noção que precisa haver o contato em muitas mais vezes assim com essa cognição fria ou essa empatia pensada. Eu não gosto dessa palavra fria porque é ruim, mas é uma empatia pensada ou um amor pensado. Eu acho que isso é muito importante. E eles são capazes de desenvolver com uma admiração e um amor silencioso. Então, os normopatas, as pessoas que não têm terra, têm que fazer o luto de não serem pagos com esse afeto fácil da cognição quente, né? Ou com os sentimentos. Bom, infelizmente nós chegamos no nosso horário. Eu queria agradecer muito aos dois palestrantes e a todos que estiveram conosco online aqui nessa atividade e novamente agradecer o convite para estar coordenando essa mesa, a Associação de Psiquiatria, e que provavelmente a gente consiga discutir mais, porque, enfim, esse é um assunto que não termina só aqui em 1h30, né? É muito mais amplo que isso. Então, muito obrigado a todos e depois eu creio que a secretaria ele vai nos passar, acho que tem como rever algumas partes do vídeo daqui a alguns dias, que vai ser editado. Obrigado pela oportunidade, eu e a Ana, que falamos sobre isso há anos, em todos os nossos almoços das quartas, a gente agradece porque é um assunto que é nossa paixão também, né? Conseguir decifrar os enigmas, né? Dessa maneira de ser. E eu acho que as pessoas estão perguntando que as referências tem como só pedir por e-mail para o pessoal da secretaria que a gente consegue depois. Isso. Então tá, muito boa noite. Continuaremos refletindo, né, e discutindo, quem sabe voltamos daqui a um tempo. As ordens. Sim, uma boa ideia. Um abraço, obrigado. Tchau, boa noite. Obrigada, Picon. Até.